Boa tarde a todos os presentes aí, estamos em 17, tivemos mais de 70 inscrições hoje para o webinar, então vamos aguardar mais um pouquinho, né, mais uns 3 minutinhos, né, para dar uns 13 e 5, e a gente já pode começar. Vamos ver se está aqui, conhece todo mundo, muitas pessoas sim. Carolina, Fernanda, João Germano, Melina, Luciana, Pamela, Priscila, Rafaela, pessoal da RH, de saúde, clientes, Treina Vero também, nossos clientes, Múnia, muito bom, galera, muito bom. Lembrando, pessoal, que o webinar vai ficar gravado, né? Depois a gente vai disponibilizar para vocês aí todo esse material também, apresentação, enfim, né? Para toda a lista de participantes. Esse webinar vai se transformar num curso dentro do nosso ambiente, do GoLearn. Quem não tem acesso ainda, né, pode buscar aí com o pessoal nosso de marketing, enfim, os contatos, para liberar os acessos do GoLearn também. Tem bastante curso, bastante conteúdo lá dentro bacana que pode ajudar vocês. Nessa jornada aí do conhecimento também dentro da área de RH e de TID, né? Bastante conteúdo bacana lá que vocês podem estar consumindo de forma gratuita, sem nenhum custo adicional aí, né? Vamos lá, mais um minutinho e a gente já começa a falar um pouquinho sobre nosso tema. Bom, pessoal, vamos lá. Como prometido, né, a gente já está aí às 3h06, né, para não atrasar muito aí também, prestigiar quem entrou no horário. Como eu falei, o conteúdo todo vai ficar gravado, depois para as outras pessoas, a gente tem mais de 70 inscritos ali, então os outros inscritos, a gente manda ali o material, para que eles também possam aproveitar e conhecer um pouquinho mais do que a gente vai falar aqui, né, do tema que a gente vai falar. Então vamos começar, né, falar um pouquinho sobre a eficiência e produtividade com inteligência artificial. Então é um tema bem recorrente que a gente já vem falando, né, há algum tempo aqui dentro da Keeps. É uma feature, né, uma funcionalidade, enfim, um recurso muito utilizado por nós dentro da nossa plataforma, dentro dos sistemas que a gente utiliza ali. E agora, recentemente, com esse buzzword aí gigantesco sobre esse carinha chamado ChatGPT, né, a gente tem visto muitos posts, muita gente falando sobre como isso pode melhorar, aumentar a produtividade, né, trazer benefícios para suas áreas, principalmente áreas de vendas, marketing tem aproveitado muito isso, né, nosso time de marketing tem consumido muito essa questão do ChatGPT aqui, e, né, a gente, para variar, a área de educação sempre é a última esquecida. Eu falei, não, vamos lá, vamos ver o que a gente tem para educação também. Vamos trazer essa novidade, né, do ChatGPT, o que dá para utilizar, como que a gente vê e o que nós enxergamos para o futuro, né, de utilização dos recursos
ter essa solução, né? Ou, enfim, não vou nem falar dessa tão nova tecnologia, porque ela não é nova, a gente vai entrar depois no detalhe também um pouquinho. Mas antes de começar, né, queria entender de vocês ali, podem mandar, por favor, no chat ali, quem quiser falar também, tudo bem, mas contar um pouquinho, né, manda ali para nós, qual que é a expectativa, né, de vocês, o que vocês gostariam de estar conhecendo, aprendendo, entendendo sobre o chat GPT, né? Qual que é a expectativa de vocês no final? E aí, no final, a gente vai ler essas expectativas e tentar entender se a gente atingiu aquilo que não atingiu. A gente tenta, durante o curso aqui da apresentação desse webinar, vai tentando trazer algumas informações. Tudo bem, pessoal? Então, quem quiser, levanta a mão, ou quem quiser só mandar no chatzinho ali, por favor, eu estou lendo aqui as expectativas. Vamos lá, galera. A Pamela, ter algum exemplo de utilização? Vai ter, Pamela. Vou dar um pequeno spoiler aqui. A gente vai ter vários exemplos ali. A Gabriela, né? Espero conseguir aprender a funcionalidade para otimizar o processo de estruturação das missões. Legal, Gabi. Vai ser legal isso. A gente pode trazer algumas coisas aqui também. Vai ter um exemplo de como a gente pode usar isso. Mais alguém, gente? Então, pelo que eu vi aqui, das duas pessoas que colocaram expectativas, as duas eu, por enquanto, pelo que eu sei aqui, eu vou conseguir atender vocês, tá? Então, vamos lá. Né? Quem quiser ir colocando mais ali, eu tô atento aqui ao chat, também vocês podem ir trazendo mais informações aí, bem tranquilo, tá, pessoal? Estou acompanhando aí todo mundo. Então, vamos falar, né? O que é o chat GPT, né? Então, para quem não conhece, né, ou não ouviu, ou vem ouvindo muito sobre ele, né, acho que nos últimos, sei lá, 3 ou 4 semanas isso tomou uma proporção muito grande nas redes sociais, né, LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim, vocês vem falando muito do chat GPT, e a gente vem tentando entender o porquê, né, por que fez esse buzzword, e o que é esse chat GPT, o que isso está trazendo de benefício para as áreas, que vem chamando tanta atenção e criando esse grande buzzword ali, né? Então, falando um pouco do que é, né, entrando um pouco mais na tecnologia, nada mais é do que uma tecnologia que utiliza inteligência artificial para trazer um chat responsivo de respostas com uma base de conhecimento muito grande, tá? Então ele usa, né, nada de novo, ele usa aquele negocinho ali, aquela sigla ali chamado RLHF, né, que é o Reinforcement Learning Human Feedback. Então, nada mais é do que um algoritmo que a gente já tem conhecimento de como ele funciona, isso já é estudado muito no mercado, que é um algoritmo que ele aprende, né, ele é reforçado o conhecimento dele a partir do feedback que a gente dá. Então, quando você estiver brincando ali com o chat GPT, às vezes ele vai te trazer alguma informação, você vai ter a condição de classificar se ela foi boa ou ruim, se aquilo faz sentido ou não, se é verdade ou se é mentira. Esse algoritmo ele vai aprendendo, né? Então, dessa forma, a gente tem uma tecnologia que hoje ela já existe, já é aplicada de outras formas também, tá? Então, ele é um chatbot que tem o poder de realizar essas conversas em linguagem natural. Mas a gente já tem outros chatbots, a gente já teve outras tecnologias de chatbots ali, e por que essa é tão diferente? Acho que a grande vantagem está justamente no fato, né, da gente ter trazido, né, deles terem trazido já uma base de conhecimento carregado. Então, hoje a gente sabe que vocês têm toda essa tecnologia disponível de chatbot, que utiliza inteligência artificial para justamente trazer essa questão da linguagem natural como um tema muito forte, né, como um recurso muito forte, mas até então isso estava difícil de ser acessado, né? Eu precisaria de uma equipe técnica, fazer toda a parte de treinamento, a gente já vai entrar também ao longo dessa reunião nesse assunto, né, como é que isso é feito, mas basicamente ele é uma tecnologia. Por isso que eu fiquei falando, né? O ChatGPT não tem nada de anormal, né? Do que a gente já conhecia hoje no mercado, tá? Bom, é importante, né? Então, por que ele tem esse diferencial, né? Por que fez esse buzzword? Porque os caras pegaram algo que já existia, né? De tecnologia, melhoraram essa tecnologia, mas eles tiveram um trabalho de ir lá e colocar milhões e milhões de dados coletados da internet até 2021 e fazer o treinamento desse chatbot.
Então, por isso que hoje você entra no ChatGPT, cria tua conta e você já consegue utilizar. Então, lembra que eu estava falando ali, qual que é a diferença do item em cima? Que a gente já tinha, né, os chatbots. É que você precisaria ter uma equipe técnica, né, de tecnologia, provavelmente, contratar uma solução de chatbot que utilizasse uma inteligência artificial para fazer uma linguagem natural, fazer todo o treinamento de uma base de dados, de uma base de conhecimento. Então, você tinha a tecnologia, mas não tinha o conteúdo, né? Não tinha a inteligência. Você tinha a forma de atingir ela, mas não exatamente a inteligência. Então, isso foi a grande sacada, né? O que fez o Open AI ali pensar e falar assim, cara, a gente tem que fazer diferente, a gente já tem que dar um recurso onde o usuário final ele já possa tirar proveito dessa tecnologia, né? E não só ter ela como um meio de criar algo personalizado, algo que vá para ele ali. Tá? Então, isso é um pouquinho do ChatGPT, é um pouco do que se fala aí nele, né? O que não é o ChatGPT? Então, não é futurologia, tá? Ele não é um futurologista. Então, não adianta entrar hoje lá no ChatGPT e você tentar perguntar a previsão do tempo ou previsões que ele não tem essa inteligência, né? E hoje existem algoritmos, né, de inteligência artificial que fazem predições, né? Então, hoje a gente tem vários recursos, várias outras metodologias de IA que nos ajudam a fazer predições. Sejam predições, por exemplo, de anomalias numa invasão de site, ou às vezes para analisar e prever um turn-off, né, de um colaborador, enfim, várias aplicações nessa questão de previsões, né, de predições com inteligência artificial. O ChatGPT ele não faz isso, tá? Até por conta do que eu acabei de trazer no slide anterior. Hoje ele basicamente é feito um treinamento com dados até 2021. Graças a Deus, porque se a gente perguntasse quem foi o campeão da Copa de 2022, ele ia ter que responder que foi a Argentina e ainda ele não sabe disso, então a gente está na vantagem ainda, né, gente? Mas, obviamente, que logo, logo eles vão acabar colocando mais dados e mais conteúdos dentro do ChatGPT e isso vai começar a evoluir, até porque a Google acabou de anunciar o Bird, né, que é uma ferramenta para competir. Então, quer dizer que a Google não estava dormindo no ponto, ela já sabia que que precisava evoluir para algo parecido, ela só teve que antecipar aí um pouco do seu lançamento, né? Essa corrida em volta dessa tecnologia, né? Essa corrida em volta agora desse novo modelo de pesquisas, né? De engines, tá vendo? Isso vai ser muito bom para nós, né? Vai trazer muito recurso novo, muita novidade. Eu acho que ainda não é uma disrupção, né, em termos de tecnologia, mas é com certeza uma inovação incremental muito forte, né? Um incremento nessa tecnologia muito importante aí para nós no futuro, tá? Então, o que tem de especial no ChatGPT, como eu falei, é essa base de dados que a gente já carregou. Tá? Acho que a tecnologia em si, ela é uma tecnologia muito especial, que foi desenvolvida é, por outra empresa, baseado em artigos e tecnologias que a gente já tinha, né, enfim, disponíveis no mercado ali, né, então esse conhecimento, mas eles conseguiram melhorar isso e conseguiram trazer ainda mais esse recurso de já treinar e já capacitar essa inteligência para que vocês possam ter todo o recurso já disponível de imediato, tá? Então fica muito fácil, muito acessível essa questão no ChatGPT. E aí a gente entra no tema principal, né, que são há muitas pessoas aqui, algum recado ali para mim que eu não consegui ler. Então assim, gente, agora a gente entra no tema principal, né? Quais são as principais vantagens para a educação corporativa? Então, para a educação em geral, mas a gente vai tentar focar um pouco em educação corporativa, tentar focar um pouco em T&D, né? Porque o T&D tem a parte do treinamento, mas tem a parte do desenvolvimento, né? Do colaborador. Então, como que a gente pode usar o chat GPT para impulsionar isso, para, né, fomentar mais personalização, para fomentar mais celeridade nos processos administrativos, enfim, vários pontos que são bem legais e bem importantes ali, né, como acho que a Wanda, deixa eu ver aqui no chat, que falou um pouquinho, falou da a Vânia, né, sobre aplicações de design institucional, acho que isso é bem legal também, tá, isso vai trazer muito recurso bacana para vocês. Bom, vamos lá. Então, um dos primeiros benefícios, né, uma das primeiras questões que a gente pode utilizar e abordar. Então, questões de respostas rápidas e assertivas, né? Então, fornecer maiores detalhes, né, informações ao conteúdo sendo estudado, podendo ampliar o conhecimento e resolver dúvidas pontuais.
Então, pensa lá que você tem uma classroom, uma sala de aula ali virtual, ou até mesmo algo acontecendo de forma síncrona, presencialmente, e você começa a ter um fórum de discussões, no qual eu tenho um chatbot que identifica, às vezes, algum usuário que fez uma pergunta no fórum, né, esperando que outros usuários respondam, mas eu tenho ativamente um chat GPT, ativo ali, um bot, né, conectado ao chat GPT, que possa já trazer essa resposta, que possa trazer e fomentar essa discussão. Né? Quem já participou de fórum, às vezes é difícil, né? Sempre tem uma ou duas pessoas muito ativas no fórum e tem 65 pessoas no fórum que não falam nada, né? Não produzem conteúdos ali, só estão consumindo. Então é difícil, às vezes, a gente manter um fórum de qualidade, né? Uma troca de informações rica, com bastante experiência, tendo em vista esse cenário. Então o ChatGPT pode estar conectado num fórum onde vocês possam estar trazendo as informações, né? Salas de aula virtual, né? O assíncrono, como a gente tem aqui, né? Alguém poderia me ter mandado ali no Google uma pergunta sobre o ChatGPT e eu estou aqui no meio dessa apresentação sem condições de responder, porque eu estou imerso, né? Fazendo toda a parte de apresentação, dos slides, e ele responde e automaticamente ali ele já consegue capturar essa resposta e retornar, né? Trazer o retorno de uma resposta para você, desculpa, da pergunta e trazer o retorno com essa resposta. Então, eu posso conectar também coisas assíncronas das salas de virtuais, mas também posso trazer isso para a sala presencial, né, com o síncrono. Então, são alguns dos recursos. Obviamente que com o conteúdo já treinado deles, a gente vai ter isso já de imediato na nossa mão, né, de uma forma mais assertiva. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou lá no meio de uma sala e de repente eu lancei aqui mas, ó, o professor comentou que é preciso primeiro refatorar o número, não entendi bem essa parte. Então, quem é da matemática aí vai falar, a fatoração de um número é um processo de decompor, ele já vai trazer uma informação. Às vezes eu estou no meio da aula, não posso atrapalhar o professor, e ele falou alguma coisa e na hora eu quero ter a sacada de tirar aquela dúvida, porque eu não quero perder a linha de raciocínio, né? Então, olha o benefício que eu tenho sobre uma informação que está acontecendo ali naquele exato momento. Então, esse é um exemplo de aplicabilidade, tanto no ciclo, quanto no assíncrono, quanto às vezes num fórum de discussão, né? Então, eu poderia ter a mesma pergunta pensando que teve um treinamento online ou um treinamento síncrono e alguém deixou essa pergunta lá no fórum de discussão sobre um determinado assunto. Tá? Então, isso é uma das maneiras aí da gente poder aproveitar o chat GPT, né? A personalização, então, acho que é um ponto crucial, importante. Hoje o mundo respira personalização, então a gente quer personalização em tudo, né? Então a gente quer chegar no hotel e às vezes ter algo personalizado para nós. Às vezes a gente quer chegar em casa e ligar um Netflix, um Amazon Prime e olhar ali na nossa telinha e de repente já ter tudo configurado no que a gente quer aprender, estudar, né? Ler, enfim, consumir de conteúdo, assistir um vídeo, uma série, enfim. Então, a personalização é algo muito importante. E aí, como a gente pode usar o chat GPT, né, a tecnologia, para personalizar ainda mais? Então, atender as necessidades individualizadas de cada um dos colaboradores. Então, se são sugestões de estudo, né, então posso chegar para o chat GPT, né, o pessoal às vezes pergunta muito para nós aqui na Kips sobre a questão de assessment, né, para poder direcionar um colaborador dentro da plataforma, poder recomendar os cursos, enfim. Mas aqui é uma forma direta dele fazer. Então, ele pode muito bem perguntar para o chatbot, né, para o chat GPT, uma sugestão de estudo baseado num plano de carreira que ele vai definir. Tá? Feedbacks personalizados também, isso é bem legal. Então, ele pode, por exemplo, fazer ter alguma dúvida sobre um determinado assunto ali e fazer uma sugestão do que ele entendeu e rapidamente eu conseguir ter esse feedback, até mesmo que uma resposta num quiz que está ali no último, né, a questão de quiz individualizados. Então, pensa que eu estou, né, nessa questão do quiz é bem legal também, uma funcionalidade bacana. Pensa que eu estou lá no desenvolvimento e tenho todo um conteúdo e eu consigo analisar todo o consumo de conteúdo de um curso desse usuário no síncrono, né, no assíncrono, desculpa, no EAD, e aí lá no final, em vez de eu ter um quiz pronto, eu posso gerar um quiz baseado nesse consumo de aprendizagem dele dentro do conteúdo. Ou seja, quais são os gaps de conhecimento que ele teve, né, ou etapas do curso que ele pulou, que eu posso fazer um quiz para forçar com que ele volte e estude aquilo lá. Olha que mágico é isso, né? Então, eu consigo ter essa questão da individualização no desenvolvimento de quizzes, né? E a recomendação, obviamente,
já é algo que, por exemplo, hoje a gente faz dentro da Keeps, né, com a nossa plataforma, com os conteúdos, né, na base da IA também, mas aqui é um pouco diferente, ele vai além do que é o padrão de recomendação, né, ele consegue analisar uma série de outras informações ali e ser muito mais preciso na recomendação de curso, tá? E aí, falando um pouco aqui, né, uma sugestão de curso, gente, se tiver pequeno para vocês lerem, depois eu vou abrir todos esses exemplos aqui dentro do console do ChatGPT, tá? E falar para vocês. Mas aqui eu coloquei ali, ó, quero me tornar um programador full stack. Você poderia me gerar um plano de estudos, já tem conhecimento em programação básica e lógica, mas nada que eu possa aplicar no mundo real. E ele foi lá e me gerou. Então, cara, é o seguinte, ó, você tem que primeiro aprender HTML, CSS e JavaScript. Gente, eu sou programador, tá? Então eu analisei para ver se realmente fazia sentido e perfeito, tá? Fez muito sentido aquilo que ele propôs aqui, pensando numa carreira hoje de programador. Inclusive, ele sugeriu ferramentas mais modernas, aí eu não sei se por baixo ele tem, por exemplo, um treinamento que ele sabe quais são as vagas de emprego que tem mais abertas aí no mercado de trabalho de tecnologia, porque ele sugeriu justamente as ferramentas, né, as linguagens de programação que hoje tem mais quantidade de vagas, né? Node, por exemplo, e Angular são os frameworks web que tem mais vagas abertas, né? Ele não foi lá e sugeriu, por exemplo, um framework mais antigo, um Prime Face, alguma coisa que ele poderia ter sugerido. Então é legal porque foi muito, né, teve uma curiosidade nessa personalização de sugestão de cursos, né? Agora você imagina você pegar isso dentro de uma plataforma e falar assim, agora transforma isso aqui numa trilha linkando com cursos que eu já tenho dentro do meu catálogo de conhecimento, né? Então, rapidamente você cria um plano de estudos, um plano de desenvolvimento dentro de uma plataforma, né? Obviamente vai ter que ter todo um mapeamento para isso. Também a gente já vai chegar num ponto para falar sobre esse assunto ali, tá? Automação de tarefas repetitivas, tá? Então isso aqui é muito legal também, traz velocidade, principalmente para o time aí de T&D, tá? Então, um cafezinho aqui. Liberar tempo dos gestores, professores, instrutores, enfim, quem trabalha aí com educação, realizando análises e tarefas, né? Então, por exemplo, correções de provas abertas. Hoje a gente tem algumas limitações, né, dentro de plataformas educacionais. Você vai criar um curso, daí você de repente quer criar um quiz ou uma prova, e aí você tem a necessidade que é a prova com um texto aberto, ou uma redação, né? Como é que você corrige isso? Se você tem uma turma de 20, 30 alunos, legal. E se eu tenho uma empresa e eu vou dar um treinamento para 100, 150 pessoas dessa empresa, 200, 1.000 pessoas da empresa, como é que eu corrijo 1.000 provas para poder dar uma nota e poder falar que ele passou ou não dentro daquele curso, né, obter o certificado? Então, eu consigo fazer a análise de questões abertas para realmente trazer um outro tipo de recurso educacional que hoje a gente às vezes se limita, né, em fazer provas de perguntas abertas justamente pela dificuldade que a gente vai ter em correção delas. Tá? Geração de resumos e textos é legal, a gente também tem isso dentro da nossa plataforma, da Keeps, mas aqui eu já estou falando num nível muito mais avançado, porque já tem toda essa parte de treinamento. Lembrando que a geração de resumos e textos, por exemplo, que a gente faz, é baseado num texto que eu já tenho, né? E eu consigo extrair desse texto um resumo. Aqui não, aqui no chat GPT eu posso falar, me cria um resumo sobre tal coisa que tenha tais elementos, e aí eu consigo gerar um resumo disso daí, esse texto. Então é diferente um pouco do que a gente trabalha hoje, né? É um passo mais avançado, que ele pode trazer mais um recurso. E geração de imagens, né? Então eu posso gerar imagens, depois eu vou mostrar para vocês ali. Não necessariamente é o chat GPT, tá? É uma outra ferramenta da mesma empresa, da OpenAI, mas também existem outras que fazem isso com inteligência artificial. Mas eu posso, por exemplo, gerar imagens, posso pedir para gerar um infográfico que tenha tais elementos, que ensine tal e tais coisas. Eu posso gerar uma capa para o meu curso, né? Eu posso gerar, enfim, vários conteúdos ali que eu consigo ter uma automação, principalmente na minha área de TI, né? De design institucional ali. Então, essa automação de tarefas repetitivas, ó, tá aqui, ó, dado a seguinte pergunta, né? Eu estou fazendo uma correção aqui de uma questão aberta. Então, eu falei, ó, tem uma pergunta, como é que funciona a linguagem de Python? Corrija a resposta. Eu coloquei, ó, Python é uma linguagem compilada, criada em 2002 por Linus Torvalds, né? Aí ele foi lá e falou, não, Python é uma linguagem interpretada, criada em 1889 por Guido van Rossum, não compilada. Aí eu tentei dar um golpe nele, né? Eu falei assim, então está correta a resposta, né? Ele falou, sim, a correta resposta é fornecida acima.
Falei, então a minha resposta está errada? Ele, sim, a sua resposta está errada. Então eu tentei dar uma burlada dele para ver se ele ia responder legal isso aí, e realmente ele conseguiu interpretar todo o contexto da conversa. Então você vê, né? É uma questão extremamente aberta, eu poderia ter escrito ela, né, de N maneiras a resposta, e ele conseguiu me trazer aqui uma informação se eu estava certo ou se eu estava errado. Tá? Então isso aqui é uma forma que a gente tem ali também de estar mapeando essa questão das tarefas repetitivas, correções de provas abertas. Simulações, isso é bem legal também, né? Então você pode realizar simulações de cenários reais, né, que possam ajudar um colaborador a treinar de forma efetiva. Né? Então, hoje a gente tem demandas aqui internas da equipe de clientes que falam assim, eu queria simular o uso de um sistema, ou eu queria simular um cenário que ele me desse respostas, né? E aí a gente tem que ficar pensando, como é que eu faço isso? Então, é muito legal que, né, baseado nessa quantidade de treinamento que ele tem de dados, ele pode, por exemplo, eu quero treinar um time de vendas. Vamos fazer um pitch de vendas. Né? Como é que eu faço um pitch de vendas óbvio, né? Vai acabar sendo textual, mas eu estou treinando o meu vendedor, não estou deixando de treinar ele, né? Preciso treinar o pessoal em negociação. Como é que eu treino em negociação? Né? Entrevistas de emprego, né? Então aqui eu posso fazer umas simulações do tipo, me treine para uma entrevista para um cargo, né? Ou mesmo me gere as perguntas de uma entrevista de emprego que sejam definidas para tais perfis dentro da empresa, né? E aí, sabendo que aquele perfil depende de tal conhecimento, ele já consegue fazer as perguntas baseadas nisso. Então, eu consigo ter uma infinidade de ideias aqui, só para a gente começar a brincar com simulações. Eu fiz uma ontem, né, que é esse treinamento do pitch de vendas. Então, eu coloquei para ele aqui, ó, gostaria de fazer um treinamento de pitch de vendas sobre, sobre um produto de tecnologia. É uma plataforma SaaS de capacitação de colaboradores. Eu serei o vendedor e você o comprador. Pode me ajudar nessa missão? Ele falou, claro, estou aqui para ajudar, vamos começar. Primeira coisa que ele me perguntou, qual que é o nome da sua plataforma SaaS de capacitação? Aí eu falei, é o Conquest. Ele, ótimo, então vamos começar. Eu, como comprador potencial, gostaria de saber como a plataforma Conquest pode ajudar a minha empresa a capacitar nossos colaboradores de maneira eficiente e efetiva. Qual a proposta de valor do Conquest? E aqui eu comecei a conversar com ele. Depois eu mostro todo o treinamento que eu fiz com o chatbot. Eu tive que treinar ele, ensinar, né? Por isso que lembra lá que eu falei que esse chatbot ele é um reinforcement human feedback, né, a parte de aprendizado dele, porque aqui eu já estou ensinando ele. Provavelmente, se né, alguém lá, o Vinícius ou o Alberto, que está aí na plataforma, né, aqui na live, for lá agora no chat GPT e perguntar, me fala um pouco sobre o Conquest. Talvez ele já traga algumas informações sobre isso, porque eu já treinei ele. Né, então, essa base de conhecimento está crescendo, inclusive com os dados que a gente tem colocado dentro deles, tá? Então, isso é bem legal. Mas aqui mostra, né, todo um roteiro de pitch de vendas. E aí, cara, você pode pegar esse daí, olha só, né, pegar esses dados, jogar lá para essa parte de trás aqui, né? Então, agora me corrija para ver se o vendedor falou certo. Então, olha só como uma coisa vai começando a linkar com a outra através da plataforma, tá? Então, já começa a ter alguns recursos bem interessantes, conectando mais de uma solução ali, ou mais de uma ideia de solução dentro da mesma estrutura, tá? E aí vem a pergunta, gente. Então, dei alguns exemplos aqui para vocês, dei vários pontos ali, depois eu vou mostrar um pouquinho do console ali, mas a minha pergunta, como utilizar o chat GPT? Né? Como que hoje eu já posso tirar proveito desse carinha? Né? Como é que eu consigo trazer? Então, já existem algumas soluções que estão começando a ser integradas, tá? É importante frisar, o chat GPT está numa versão free, ele até então não tinha uma versão paga, mas vai ser lançada a versão paga dele agora. Se eu não me engano, vai custar $20 por usuário, né? E aí você vai ter hoje vocês vão perceber, depois eu vou mostrar como que vocês criam a conta, como que vocês acessam ali para poder ter a questão do acesso ao chat GPT, vou ensinar alguns truques também ali, mas basicamente hoje ele é gratuito, então o gratuito dá erro toda hora, às vezes cai, o network fica fora, a gente tem uma série de situações ali que não são legais, né? Às vezes vai mais atrapalhar meu dia do que me ajudar. Então eles vão lançar a versão paga, custando $20, que não é tão caro, né? E aí sim, provavelmente vai se usar uma infraestrutura um pouco melhor para quem é o premium, né, pago, e aí vai ter respostas. Então essa é uma forma, né, que é o chat GPT Web aqui também, tá?
As soluções integradas estão começando a aparecer agora, justamente por conta desse processo de cobrança, então vai ser mais estável. As APIs deles estão funcionando, a gente já tem condições de integrar, mas não tem estabilidade ainda. É um dos motivos pelo qual a Kits ainda não está desenvolvendo nada em cima do ChatGPT. Colocamos algumas coisas, eu vou falar para vocês ali, para o segundo semestre, esperando a estabilidade aí, dar uma estabilizada nessa questão da plataforma deles, tá? E aí vocês podem também estar fazendo APIs próprias para poder integrar, né? Então vocês podem estar fazendo essa mesma integração que a Kits vai fazer com os sistemas de vocês, né? Quem tem um LMS mais tradicional ou uma base de conhecimento queira automatizar alguma coisa, também tem condições de fazer essas integrações ali, tá? E aí a pergunta vem, tá, Rangel, beleza, ele tem um monte de dado ali, informação até 2021 do mundo inteiro, do conhecimento do mundo inteiro, de diversas áreas que a gente, né, nem pode imaginar a quantidade de conteúdo e aprendizado que ele tem, mas ele não tem o conteúdo específico da minha empresa. Ele não tem a minha base de conhecimento. Como é que a gente faz isso? Então, hoje ele tem os modelos de treinamento, né, que você pode estruturar esse projeto, você vai comprar lá, né, a tua licença, ter o teu acesso às tuas APIs, vai conectar essas APIs. A interface, pessoal, sempre vai ser uma API, né, então você vai ter que ter um sistema interfaceado via API com o ChatGPT, que é a melhor forma de utilização dele, e aí você vai ter uma parte ali que você vai fazer o treinamento, você vai subir os conteúdos e vai fazer o treinamento, sempre pensando que você tem que ter um conteúdo real e um conteúdo de treino, né? Que você vai ter, você vai separar ali. Então, você vai pegar a tua massa de informações, vai separar normalmente a técnica é 80-20, né? 20% você pega desses dados e faz o treinamento, e 80% você joga lá para dentro da plataforma e automaticamente ele vai aprendendo, tá? Isso é legal, mas, né, daí entra ali os poréns, né? Então, você vai precisar de um projeto, vai ter que envolver uma equipe técnica para que possa integrar essas fontes de dados. Então, como é que eu vou extrair essas fontes de dados? Ah, eu tenho aqui no meu Azure ou no meu, enfim, no meu SharePoint, eu quero pegar todos os documentos e subir lá dentro. Eu quero, toda vez que interceptar 100% dos e-mails que rodam dentro da minha empresa, que é possível, né? Você é o dono do domínio, então você pode fazer isso, para fazer o treinamento. Mas eu vou ter que ter 20% que eu vou pegar e fazer o treinamento desse cara. Desculpa, não, jogar essa base de dados. Então, você vai ter que entregar essas pontes, separar um pedacinho. E aí eu tenho que ter esse treinamento personalizado do modelo. Isso exige, sim, um trabalho mais técnico. Então, assim, não é simples de fazer, né? Não vai acontecer de uma forma simplista, não dá, até dá, tá, gente? Não estou subestimando o time pessoal de RH e TD aí, mas é bem complexo, né? Então, dificilmente o time de RH e TD vai conseguir ter esse tipo de nível de envolvimento com um projeto desse. Vai depender de uma equipe técnica, né, especializada aí em inteligência artificial, em machine learning, para fazer os treinamentos, tá? Mas hoje já está disponível. Então, hoje você já consegue fazer esse up de conteúdos para dentro da plataforma do ChatGPT e já consegue fazer os treinamentos personalizados para utilizar, tá? Bom, e aí a gente vai além um pouquinho do ChatGPT, falar um pouco né, a OpenAI é uma empresa, né, até então sem fins lucrativos, quem injetou uma grana catatal de dinheiro nela foi o próprio Elon Musk, que hoje já não faz mais parte da empresa, apesar de ainda estar dentro do quadro ali, enfim, mas não define mais nada dentro. Então, eles têm uma série de soluções, né, que trazem ali essa modernização para a parte de IA. Tá? Uma delas, além do ChatGPT, é o Dale, né, que é uma solução onde você vai poder gerar essas imagens baseadas num texto, né, num prompt de comando que você dá, ele vai gerar uma imagem para você. Tá? Então, por exemplo, aqui eu fui lá e digitei, cria aí um astronauta montado em um cavalo no estilo realista. Tá? Então, ele criou exatamente essa imagem para a gente. Existem soluções melhores do que o Dale, tá? Então, eu trouxe ele porque, né, ele estaria dentro do mesmo combo, que é o combo do OpenAI, mas existem outras, depois eu posso passar mais algumas soluções para vocês, né, para que vocês possam ter acesso a essas soluções que criam imagens, enfim, tá? Então, esse seria mais um ponto importante. E uma dica bônus aqui, né, é o Tome. O Tome é uma solução que está já integrado ao ChatGPT, onde você vai lá e digita assim, me crie uma apresentação de vendas sobre spin selling e que fale, né, especificamente sobre a área de SaaS.
Então, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma apresentação para você, um PPT, já conectado às APIs do OpenAI, e ele vai gerar as imagens, ele vai gerar o, o, o conteúdo, vai gerar os PPTs. Eu juro para vocês, tá? Esse PPT não foi criado por aqui, eu só estou falando para vocês dica bônus, mas esse aqui foi gerado na mão, tá? Até foi a nossa designer aí que ajudou a criar. Mas ele cria uma estrutura básica ali de PPTs também. Então, vocês imaginem vocês poderem fazer isso aí, fazer um treinamento, eu preciso fazer um PPT para basear ali um treinamento que eu tenho que desenvolver, tá? Bom, e a KIPS, né? Onde a gente está se posicionando com relação a isso, como eu falei, para o segundo semestre a gente já está prevendo implantar algumas funcionalidades utilizando o ChatGPT, tá? Então, como geração de resumos e tags, de novo, hoje a gente já faz isso, tá? A gente já gera o resumo, a gente já gera as tags, mas baseado no conteúdo que você coloca dentro da nossa plataforma, a gente extrai os textos e faz o resumo e a tag. Aqui a ideia é trazer um cara onde ele não precisa desse texto e ele já gere baseado no contexto enfim, do nome do teu curso ou de alguma informação que a gente possa estar buscando, tá? Então a gente ainda está estudando isso. Geração de quizzes, né? A gente sabe que é uma delícia você estar construindo um curso e ter que fazer um quiz de 20, 30 perguntas, né? O tempo que você perde para construir. Hoje, como a gente já tem uma parte da IA que extrai todo o conteúdo de vídeos, podcasts, imagens, PPTs, então eu já tenho a base do texto, agora com o ChatGPT eu consigo criar os quizzes a partir dessa base de texto. Então eu vou conseguir processar mais rápido e gerar conteúdos para vocês, tá? E a geração de imagens e capas também, radar ali para fazer no aguardo desse serviço de grande valor. Sim, Gabi, com certeza. Então acho que a gente está trazendo isso aí para justamente acelerar o processo de vocês ali na parte de construção de conteúdo, tá? Então, esses são alguns, tá? São algumas ideias que a gente teve. Na verdade, aqui, o nosso time, né, o Eduardo, aí, vocês devem, quem é cliente da Clips deve conhecer o Edu, que está no time de produto, já veio com um catatal de ideias aqui, com uma lista gigantesca. Eu falei, cara, vamos priorizar 3, porque esse ano a gente tem bastante entrega para fazer de outras coisas, mas a gente também não pode perder o time de utilizar a tecnologia, né? Aliás, que já está vindo uma outra aqui, vamos ver como é que ela vai se comportar, que é o Bird da Google. Vai ser melhor do que o ChatGPT, então a gente também está apurando. São os riscos da inovação, né? A gente pode adotar uma tecnologia que, de repente, né, não funcione legal, mas faz parte, a equipe também respira essa questão e por isso que a gente está buscando, tá, galera? Gente, aqui eu termino a apresentação, tá? O primeiro ponto. Gostaram da apresentação? Quem gostou, levanta a mãozinha. Quem tem dúvidas, por favor, pode falar aí. Legal, legal, Alberto. Bom, pessoal, tudo. Então, que legal. Então, bom, incrível, Dale. A geração de imagens é bem legal, Pamela, mas depois eu vou passar para vocês um outro, Monjuari, é uma coisa assim, tá? Eu vou passar certinho o site depois para essa lista, a gente vai mandar mais alguns e-mails de nutrição para vocês com mais informações e vai ser bem legal. Então tá, gente, eu vi que todo mundo gostou, né? Boa parte da galera aqui que gostou muito da apresentação. Como eu falei para vocês, né? Eu não criei essa apresentação através do Tom, tá? Eu juro que foi feito na mão. Mas, porém, todavia, contudo, deixa eu só dar um refresh aqui. Deixa eu fazer o login de novo. Deixa eu abrir aqui. Opa, meu chat GPT deu pau aqui, gente. Espera lá. Agora que eu acabei de cair aqui com ele. Vou mostrar agora os exemplos reais aqui para vocês, como que a gente pode fazer, como que a gente pode... Bom, vamos começar primeiro, né, mostrando um pouquinho do site, como que vocês podem ter acesso. Tá? Então, eu vou share this table. Tá? Então, eu mudei aqui a apresentação. Esse aqui é o site da OpenAI, né? Vocês podem vir aqui e fazer o try, vocês vão poder criar uma conta e a partir da conta criada, vocês conseguem desenvolver. Olha, mudou agora, tá? Eu tinha acabado de entrar, o chat GPT acabou de cair, ó, tá vendo? Esse é um dos grandes problemas deles, pessoal. Ele está fora do ar,
bem no momento que eu ia apresentar para vocês aqui. Ó, aí quando ele tiver de volta, ó, ChatGPT está no total da capacidade deles, tá? Mas o que eu ia mostrar para vocês antes de ter caído aqui? Tá? Opa, não estava mostrando a telinha aqui, só um minutinho, share stable. Então, eu estava tentando logar, ó, esse é o inconveniente da questão do ChatGPT gratuito. Eles já liberaram ó, o subscriber para o Plus, tá? Então, quem quiser, né, eu já me coloquei, me cadastrei. Eles não vão liberar também assim, estão liberando aos poucos para os usuários, tá? Então, quem já tiver interesse pode colocar ali os seus $20, né, para pagar $20, às vezes tem uma experiência. Mas, basicamente, na hora que ele voltasse, ele voltar indo durante a nossa live aqui, eu mostro de novo, tá? Mas essa apresentação, galera, eu não criei pelo Domo, mas eu criei pelo ChatGPT, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá, devia ter dado os prints, né? Não imaginava que a gente ia acabar caindo aqui, que ele ia acabar ficando fora do ar pela falta de capacidade, né? Mas, basicamente, o que eu fiz? Eu fui lá e falei assim, preciso criar um chat, desculpa, preciso criar uma apresentação sobre como utilizar você, né, o chat GPT, no contexto de educação corporativa. E aí ele foi me dando as informações, falou, cara, vamos montar uma estrutura assim da tua apresentação. No slide 1 você fala sobre isso, no slide 2 você fala sobre aquilo, né? E aí eu fui conversando com ele, tá, então entre um pouquinho mais no detalhe do slide 1. Aí ele me deu os detalhes do slide 1. Agora me entra um pouquinho mais no detalhe do slide 2. E ele foi me dando o slide 2. Então, eu desenvolvi rapidamente os textos, a ideia geral, a linha geral da apresentação, para começar a desenvolver, né? Daí peguei, coloquei isso dentro do coisa e minha design acabou fazendo ali todo o trabalho. Então, você vê, né? A gente acaba otimizando muito tempo, né? Fazendo, né, imagina, eu ia ter que pesquisar no Google, achar, não tem nada de errado nisso, né? Eu ia ter que pesquisar no Google, achar, selecionar trechos legais, importantes e tal. Enquanto ali no próprio chat eu fui perguntando, ele foi me orientando. Gente, vou abrir a fila aqui, temos três perguntas, vamos lá. Quem quer falar primeiro? Alberto? Eu acho que tinha gente na minha frente, Rangel. Eu não tenho certeza. Dá uma olhada aí. Acho que não, tá na fila aqui, né? Então, RH, Saúde e Vida. É a Rose. Rose, alô. Então, vamos pular aqui a Belina. Belina também levantou o braço. Belina? Também não. Então é você mesmo, Alberto. O pessoal foi saindo aí. Mas eu não queria furar a fila, mas pelo menos eu fui gentil com relação às meninas. Duas coisas. A primeira é que a gente já percebe há muito tempo que tem uma mudança de paradigma aí. Antes o acesso à informação era controlado pela restrição e hoje o acesso à informação é controlado pelo excesso de acesso à informação, né? Uhum. E eu, por exemplo, quando eu estou montando o material das minhas mentorias, eu tenho dificuldade de achar um material que é assertivo, né? Então, esse trabalho da curadoria de conteúdo, ele é um trabalho muito forte, é um trabalho que ele faz diferença no trabalho da gente que produz conteúdo instrucional. Eu queria entender o que vocês enxergam para isso, né? E queria entender ali na sua conversa com a inteligência, se você levou alguma objeção para ela, tipo, traz isso no primeiro slide, né? Tipo, e se em algum momento você falou assim, não, eu não quero levar isso no primeiro slide, eu acho que isso não faz sentido nesse momento. Como é que ela lidou com essa objeção, se você chegou a levar isso para ela? Sim, fiz. Que pena que caiu aqui, gente. Depois eu vou tentar e vou mandar depois um vídeo, alguma coisa para vocês mostrando toda a conversa. Sim, eu falei, tá, mas isso aí acho que não cabe nesse primeiro slide. Eu queria explorar isso num outro slide, especificamente porque esse ponto é muito importante. E ela criou um outro slide. Foi o slide ali, por exemplo, do diferencial. Por que você está fazendo tantos buzzwords? Me explica. O que você tem de diferente? Né, para mim poder te entender melhor. Então, sim, cara, basicamente uma conversação, né, entre eu e você discutindo assim, cara, vamos criar uma apresentação, né? Eu fiz um exemplo ali, já deixei pronto, né? Se voltar o login eu vou mostrar. Eu falei assim, eu quero criar um curso de NR35. Olha só,
extremamente específico, né? Coisa mais aqui pensando no Brasil, a gente não tem tanto isso fora, né? Apesar de ser uma tecnologia global, né? A gente fala, putz, vamos falar um assunto que tem a ver com coisas brasileiras, né? Será que vai ter? Eu falei, vamos lá, NR35. E ele começou a me dar o curso. Eu falei, ó, preciso construir um curso sobre NR35. Você pode me ajudar? Sim. Vamos falar sobre esse tópico aqui, se aborda isso. E eu fui destrinchando, fui conversando. Então, tá, sobre o tópico número 1 ali, o que mais que eu posso? Legal. Então, me passa um texto. Olha só, aí eu falei assim para ele: faz um texto para eu poder gravar um podcast sobre esse pedaço do tema. Aí ele foi lá e desenhou todo um texto. Na verdade, antes eu tentei perguntar para ele se ele poderia me gerar um podcast. Ele falou: não, eu só consigo gerar texto. Eu falei: então gera um texto para me gravar um podcast. Ele foi lá e gerou um podcast. Mais que isso, eu perguntei, tá, agora me dá uma ferramenta que eu possa gravar de forma automatizada esse podcast que eu não tenho que gravar. Ele passou uma lista de 6 ferramentas na web, algumas gratuitas, outras pagas que eu poderia utilizar para gravar o podcast. Terminou tudo isso, eu falei, então, beleza, agora me gera um quiz, né, com pelo menos 20 perguntas, com 5 alternativas e uma verdadeira só, para mim poder certificar esse curso que a pessoa aprendeu. Ele foi lá e gerou um quiz, uma prova para nós. Então, assim, é nesse nível que eu estou falando que você consegue automatizar o teu trabalho, né? São horas e horas de pesquisa que você teria que fazer no Google para achar as mesmas informações, né? Enquanto ali durante uma conversação você consegue ter o mesmo nível de informação que você precisaria ter dessas horas e horas navegando, tá? Então, esse é um pouco aí de como você pode se organizar. E o que você trouxe, né, Alberto, faz muito sentido, né? Eu tinha um amigo que falava isso, né? A gente vive na era do excesso de informação, né? Como é que eu pego esse excesso de informação e organizo isso? Como é que eu trago isso para o meu mundo de uma maneira mais organizada? Então, o chat GPT é justamente a resposta que a gente queria, né? Beleza? Mais alguém? Rose, será que você está aí ainda? Você está com a mãozinha levantada? Vamos lá, gente. Ninguém tem mais perguntas? Deixa eu mostrar é, Angel, acho que tem algumas coisas que estão no chat, dá uma olhadinha. Eu acho que pode ser legal. Às deixa vezes eu as ver. pessoas estão podendo falar. Pode ser incrível. O Igor perguntou aqui, né? Gostaria de saber se você visualiza a condição no futuro sobre propriedade criativa e direitos de propriedade com a utilização da IA na parte criativa. Olha, Igor, não sei como vai ser a regulamentação com relação a isso, né? Uma vez que a base de dados de conhecimento, no caso do ChatGPT, é uma base global, né? Todos os documentos, todos os conteúdos são de acesso público, né? Então não tem nada privado. A não ser quando você vai lá para aquele modelo onde vai colocar o conteúdo teu, né? Então o teu conteúdo vai ser privado dentro da tua conta que você vai ter e aí ninguém vai ter acesso além das pessoas da sua empresa, tá? Mas eu não sei como é que vai ser essa regulamentação. A Camille colocou aqui, ó, Midjourney é utilizado para animais. É isso mesmo, Camille, é sensacional, ele é bem melhor do que o Dale, tá? Fui tentar entrar no ChatGPT e estava com capacidade máxima mesmo. Isso, já está cheio. Eu vou ensinar para vocês outra forma de fazer que não é tão legal, porque ele não consegue estruturar não fica bonitinho, mas dá para usar também, né? O Alberto aqui, né, entendo que o novo momento é a curadoria de conteúdo, muito conteúdo disponível, isso que a gente acabou de falar, né? A Joyce falou que voltou a funcionar para ela. Vamos ver se voltou para mim aqui, Joyce. Para mim não, você foi sortudo então, hein? Eu ainda estou com ele fora do ar aqui, tá? E mais, Camila, está funcionando o chat aqui agora. Beleza, Camila. Então tá legal para vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo sair e voltar aqui para poder mostrar o meu. Eu não tô mesmo, gente. Só para vocês, hein? Que beleza. Vamos lá. Mas eu vou mostrar uma forma diferente aqui, tá? Então, quando acontece isso de cair, deixa eu abrir aqui essa telinha, tá? Não é tão fácil de chegar aqui, tá? Quando você entra aqui na página principal, se vocês clicarem aqui em APIs, né, Docs, e ele vai abrir esse doczinho aqui para vocês, tá? Ele vai abrir essa documentação aqui, né, tudo em inglês, enfim, tá? Mas aqui no cantinho tem um carinha chamado Playground, né? É justamente um playground para você brincar mesmo. E aqui você também consegue colocar algumas informações, como por exemplo, né,
Olá, poderia me ajudar a criar um curso sobre NR35? Né? Então, você também consegue fazer por aqui, tá? Não precisa de login. Olha lá, ele já está descrevendo um pouco sobre esse curso ali, tá? Já estou trazendo as informações que a gente precisa. Então, aqui pelo Playground, né, não tem login, não tem senha, ele não consegue guardar o contexto, mas às vezes para perguntas rápidas, para as coisas mais imediatistas, né, você consegue trazer essas, né, já um pedaço aqui, né? Esses dias eu estava brincando aqui com o meu vendedor ali, que eu falei assim, cara, não vou precisar mais dessa equipe de vendas, né? Então, eu pedi para ele, me escreva um e-mail de cold e-mail para nutrição de leads, né? E aí eu coloquei um submit aqui, lá. Daí ele já vai me escrever um e-mail bonitinho ali, né? Então também automatizando um pouco desses processos de criação de conteúdo, tá? Então, gente, quem tiver, né, dificuldades para estar brincando, né, para fazer esse playground ali com o login e senha do ChatGPT, eu aconselho que possa usar aqui, que é mais fácil, né? Vai ter suas limitações que não são tão legais assim quanto fazer realmente pelo chat lá, pela interface, que foi que a gente estava mostrando ali para vocês, mas ajuda. Quem tiver realmente, né, e aí eu acho que vale a pena pagar os $20 para ter o recurso ali com alta disponibilidade, sem, né, sem essa necessidade de queda o tempo todo, porque vai ajudar muito vocês, tá? Vai ajudar muito. O pessoal da área de DI, eu só dei algumas pinceladas, né, algumas ideias de como utilizar, mas enfim, né, vocês já conseguem utilizar aqui, principalmente para esses treinamentos, né, mais genéricos, vamos dizer assim. Preciso criar cursos de norma, preciso criar cursos sobre processo, procedimentos, sobre vendas, processo de venda, sobre técnicas de vendas, técnicas de marketing, enfim. Você vai querer criar isso dentro de casa, muitas vezes, e complementar com o teu conteúdo, né? Então, você já tem uma base ali, você pode começar a criar a partir dali. Então, traz muito recurso legal já de imediato. Esse é o grande buzzword do ChatGPT, né? Quando é que você teria acesso a isso aqui? Você teria que fazer aquilo que eu falei, pegar, instalar essa IA em alguma máquina, né, dentro da tua empresa, ter alguém que ia te ajudar a fazer, alimentar, né, alimentar esses dados, informações dos treinamentos, e aqui pelo menos uma base global até 2021 de conhecimento, vocês já vão ter toda a informação, tá? Quem foi? Vamos ver se ele já treinou. Tomara que ele não saiba que é Argentina, né, gente? Ó, ainda não foi realizado. Ainda bem que ele está no passado, né? Senão a gente falar que foi Argentina aqui. Tomara que ele pule 2022, né, e aprenda a partir de 2023 agora os novos conteúdos, né? Mas é isso, pessoal. Terminamos aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, nós estamos dando nosso horário aí de 1 hora de webinar. Quem quiser fazer mais perguntas, muito obrigado por quem interagiu, Alberto. Obrigado aí, interagiu bastante. Nenhum brasileiro treinou sobre a Copa. Também teve isso, né, Vânia? O pessoal não treinou, igual o chatbot também não treinou, então tá tudo certo. Gente, espero que tenham gostado. Acho que esse é um primeiro de muitos webinários que a gente quer fazer esse ano aí pela Kips. Então, fiquem antenados nas nossas redes sociais. Hein? Quem puder seguir a gente no Insta, no LinkedIn, Facebook, enfim, a gente está sempre divulgando. A ideia agora é começar a fortalecer muito esses webinários esse ano, trazer muita coisa nova, informação nova, tecnologia. A gente está antenado muitas coisas que estão sendo criadas aí no mundo da tecnologia e acaba aplicando isso na área de educação, que sempre é a última área a ter tudo, né? Parece que todo mundo gosta de aplicar as coisas legais em vendas, marketing, depois chegando aqui no RH e no T&D, né? Então a gente está tentando fazer com que essas inovações, essas tecnologias cheguem cada vez mais rápido para vocês na área de treinamento e desenvolvimento e na área de RH também, né, que é uma parte que a gente acaba atuando ainda sensivelmente pequeno, mas em algum momento, e vai ser muito legal poder trazer e compartilhar mais informações sobre essas inovações com vocês. A Vânia falou que teve um monte de ideia. Depois compartilha com a gente, Vânia, essas ideias aí, que a gente pode fazer um fórum só de ideias aqui de chat GPT, tá? Beleza, turma? Muito obrigado, então. Bom resto de quinta-feira, bom final de semana para todos.
e nos vemos logo, logo em breve no próximo webinar. Abraços, até mais, gente.